Olá, eu sou a Bia Kisses. Hoje é dia 13 de julho de 2016 e eu estou de volta com o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Faz um ano que eu fiz um papo que bate com o deputado e agora nós temos que avaliar o que aconteceu com a educação de um ano para cá. Naquela época, a gente já bateu na doutrinação ideológica, né? Então, deputado, hoje é o dia aí da eleição para a presidência da Câmara, o Congresso aqui está borbulhando. O que você tem a dizer para a gente do que está acontecendo, do clima, do cenário político hoje no Brasil? O cenário político é o pós-Dilma, né? Nós estamos aguardando aqui o desfecho do impeachment, mas é um fato que não vai haver retorno, né? A classe política aqui se convenceu que não há sequer governabilidade na eventual volta da ex-presidente, né? Então ela já vai tarde, né? Então isso está fato consumado? É um fato consumado. Eu acredito que inclusive vai ter um número maior de votos no Senado da República. Esse processo nos leva a pensar na possibilidade e na necessidade de modificarmos a lei atual do impeachment, né? Porque o país não pode ficar 8 meses, 7 meses paralisado, né, com essas possibilidades que estão postas de um governo que sai ameaçando o país, né, dizendo que vai incendiar o país, que vai fazer um processo de mobilização em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os lugares, para boicotar o país, como de fato está acontecendo com os movimentos sociais. E a nossa legislação permite que haja um interregno, que haja um período temporal extremamente longo, né? Então acho que a gente precisa modificar essa legislação após a conclusão do processo de impedimento e de afastamento. Isso vai ser uma coisa muito boa e necessária. Inclusive existem alguns projetos de lei, de proposta de emenda constitucional que introduzem também o recall, outras medidas. Eu acho que esse período que a gente está passando tem sido bastante traumático, né? Realmente... E pedagógico, né? Acho que um semipresidencialismo... A nossa Constituição de 88, Beatriz, você que é uma estudiosa no assunto, né? Ela tinha um viés predominantemente parlamentarista, né? Isso. Então, após o plebiscito, nós tivemos um presidente da República e há uma situação de uma Constituição híbrida, né? E o STF também foi um dos grandes causadores do problema que nós temos hoje, desse presidencialismo de coalizão, onde impediu a cláusula de barreira. Então a cláusula de barreira, derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e aprovada na Câmara na primeira reforma política que ocorreu pós-Constituição, permitiu a proliferação de partidos sem nenhuma identidade ideológica. Então não há nitidez programática nos partidos, os presidentes precisam negociar praticamente de forma individual, e há um toma lá da cá, um balcão de negócio estabelecido que avilta a atividade política e dá um processo de falta de governabilidade que resultou nesse trauma que nós estamos vivendo hoje. Mas de tudo isso eu quero reafirmar aqui uma coisa que eu sempre digo e falo nos meus vídeos, que é assim, a gente ficou muitos anos ouvindo assim: política é coisa para bandido, não existe político honesto, nenhum político presta. Eu sempre tive aqui uma convicção de que existem pessoas que prestam. E eu preciso registrar aqui mais uma vez que você, Rogério Marinho, foi assim para mim uma grata surpresa. Obrigado. Porque você está em qual legislatura? É a sua primeira ou não? Não, minha terceira legislatura. Então, eu não te conhecia e passei a te conhecer pelo seu trabalho, né? E fiquei assim realmente bastante, muito bem impressionada, tá? Com o seu conhecimento, com o seu posicionamento. Você é um deputado que tem um posicionamento firme, né? E a gente sente falta de políticos assim, né? Então, assim como você, existem outros, claro, mas esse sistema, ele é muito sujo, né? O sistema, ele dificulta que os bons políticos realmente apareçam, né? A gente tem que ir pensando quase que de lupa na mão para achar. E quando a gente acha, a gente comemora. Eu acho que a atividade política, quem está aqui no Congresso Nacional é o reflexo da sociedade brasileira. Que inclusive a sociedade brasileira, me perdoe, né? Não é essa sociedade ideal que alguns preconizam, né? Aqui tem de bandido a santo, né? Você tem 513 parlamentares na Câmara Federal e 81 senadores,
que representam a heterogeneidade do povo brasileiro. Aqui tem o sindicalista, tem o patrão, tem o ruralista, tem o MST, você tem aqui o profissional liberal, você tem aqui, enfim, a sociedade brasileira representada com toda a sua disparidade, suas dificuldades, suas especificidades, né? Então é evidente que um país que tem 6% das crianças no terceiro ano do ensino fundamental, com um grau pleno de alfabetização no Nordeste brasileiro e 11% no país, ou seja, 89% das nossas crianças não são alfabetizadas, o parlamento vai refletir isso. Fica muito complicado, né? E ainda assim, eu tenho dito também que o parlamento é um poder que nós precisamos prestigiar. Nós, os cidadãos, porque essa é a casa do povo. E nós estivemos distantes dessa casa por muito tempo. Isso. E agora, eu que tenho feito esse trabalho de estar aqui dentro, conversar e tentar e trazer para dentro da casa uma pressão, a vontade popular, inclusive com a criação da Frente Parlamentar e Cidadã, que foi uma ideia do deputado Francisquini e minha, e nós fundamos essa Frente Parlamentar. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente traz o cidadão para dentro realmente do parlamento. E hoje a gente vive uma dificuldade muito grande, que é um Supremo Tribunal Federal, né, invadindo competência dessa casa. Da casa, é verdade. Né? Esse é um momento, para mim, gravíssimo. Muito, isso é muito grave. Eu estava comentando com você, Beatriz, que aqui no Brasil a gente sabe quem são os ministros do STF, o nome de todos eles. Não sabe a escalação da seleção brasileira. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Nas democracias mais maduras do que a nossa, com menor período de crise institucional, de golpes, etc., não que, deixando claro que esse não foi golpe, pelo amor de Deus, né? Isso aí é um mantra repetido pelo PT, né? Que conheceram muito bem os ensinamentos do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. A mentira reiterada se torna verdadeira, né? Mas nós vivemos num momento em que na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ninguém sabe quem são os ministros do Supremo, porque eles são discretos. Eles deveriam estar mesmo nos bastidores da política, né? Porque, embora seja uma corte política, eles têm que ser técnicos, né? E falando sobre o que vão julgar. Anunciando, antecipando revistas, né? o seu voto, né? Tudo ao contrário do que reza a cartilha. Aliás, né? Eu vi esses dias que essa questão de cartilha, o regimento, eles vêm dizer o que é o regimento dessa Câmara, né? O que tem que fazer, enquanto que o regimento deles é sagrado, ninguém mexe, né? Então tá tudo errado. Eu acho muito preocupante esse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Fiquei assim revoltada, assim surpresa e indignada o dia que eu vi a decisão deles a respeito do Cunha, que eles simplesmente suspenderam o mandato de um parlamentar que não estava condenado. De um outro poder. De um outro poder. Que a Constituição coloca ombreado, né, Exatamente. Depois fizeram aquela ação com relação ao Bolsonaro, de receber uma denúncia violando o texto expresso da Constituição, da imunidade parlamentar. A inviolabilidade do mandato. Exato. E eu penso assim, e onde estão os parlamentares com seus brilhos, né? Assim, cadê o brilho do parlamento? Porque existe uma previsão constitucional também para que o parlamento suspenda qualquer processo contra um parlamentar. Né? Tem que ser pela maioria da casa. Mas olha, eu fico pensando assim, será que os parlamentares não percebem que não é com o Bolsonaro, não é com o Cunha, é com eles? Há um processo hoje que na hora em que houve essa intervenção, na retirada do presidente da casa, em função dos problemas que o próprio presidente se envolveu, houve uma espécie de processo de acabrunhamento, né, dos deputados. Eles se sentiram diminuídos e acéfalos, né, porque o que existe hoje é uma crise de representação, inclusive aqui no parlamento. Você tem a figura de Valdir Maranhão, que certamente merece a visita de uma junta médica para verificar a sanidade mental, né? Você tem a alternância dos vice-presidentes nesses últimos 2 ou 3 meses na condução do processo legislativo, o que mostra que falta representatividade ao poder. Então, essa intervenção do Supremo Tribunal Federal apequenou o parlamento. Eu digo que o parlamento está de joelhos hoje perante o Supremo. Impediu o seu funcionamento pleno, né? E isso, por via de consequência, atingiu o país como um todo. Nós não estamos aqui fazendo juízo de valor a respeito
da culpa ou da inocência do deputado Eduardo Cunha. De nenhum. Nós estamos discutindo de aqui nenhum deputado. a questão da Constituição Federal, porque um ditado que se diz na minha terra é que pau que dá em Chico dá em Francisco. Isso. Então, na hora que você começa a abrir mão de prerrogativas legais, isso pode se voltar contra você um dia de uma forma muito mais pesada, né? Eu acredito, no caso do Bolsonaro, por exemplo, igualmente grave, né? Porque o parlamentar, no exercício do seu mandato, ele é inviolável por opiniões, né? Pelo que ele fala, né? Pelo que ele pensa, pelo que ele externa. E houve uma forçação de barra, em nenhum momento houve incitação a estupro, pelo contrário, ele faz uma piada, uma brincadeira, Ele queria chamar a Maria do Rosário de feia, né? Era isso. Uma deputada... Que não é crime. Que não significa de maneira nenhuma uma apologia. E dentro de uma discussão que é importante resgatar, né, uma discussão muito séria, que é a questão da maioridade penal, porque o Bolsonaro defendia que foi a redução, mas num episódio que foi tristemente célebre, que foi o sequestro de um casal no interior de São Paulo, por um menor, o Champinha, né, que passou 5 dias, matou o namorado, passou 5 dias com a moça, a Liane, se viciando a moça, estuprando a moça, torturando a moça, em seguida matou a moça. E o Bolsonaro defendia a redução da maioridade penal para crimes desse naipe e outros de natureza igualmente grave. E a Maria do Rosário dizia que esse cidadão era vítima da sociedade. Então, no bojo dessa discussão, há essa situação que foi pinçada de um contexto e o STF aceita uma ação contra o deputado. Isso é tão grave. Tão uma situação grave que eu considero extremamente forçada a barra. Eu espero que o STF reveja a sua posição oportunamente sobre pena e risco de atentar contra a liberdade de expressão de todos nós. Eu também espero. Isso é tão grave quanto essa situação aí também desse cunhado da Ana Hickman, né? Que para defender a sua esposa e a cunhada matou, né? Atirou no bandido que era obcecado por ela, em legítima defesa, e está respondendo a processo. Não, gente, essas coisas no Brasil não dá nem. Eu não sei se era o Voltaire que dizia isso, né? Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu vou defender o direito de você dizer até o final. Porque num debate, mesmo que eu não concorde com a sua opinião, eu preciso respeitar a sua opinião para ter a oportunidade de contraditá-la. Eu tenho que ter argumentos para isso, porque numa discussão civilizada, ao final, nós vamos ser julgados por um conjunto de pessoas que vão se inclinar para a minha ou para a opinião de alguém. Então, se eu mato a discussão, na essência, com aquela tese fascista da esquerda, se você não concorda comigo, você é meu adversário e tem que ser eliminado, né? Aí nós estamos muito mal, e isso vem na questão que a gente falou um ano atrás. Que é a questão e aí a gente volta para a educação, porque tem até uma frase que diz assim: eu defendo que você possa falar até o fim, mesmo que eu não concorde, mas na escola a gente fala assim, mas não aqui, professor, não é verdade? É verdade. E como é que você vê hoje aí a atuação do novo ministro da Educação? A Dilma saiu do poder e a esquerda saiu? Como é que é a sua visão? Pois é, eu acho que o ministro foi abduzido, né? Eu conheço o Mendonça como parlamentar, né? Como um amigo, né? Uma pessoa que tem posições conservadoras, liberais, muito firmes, e de repente ele vai ao ministério. Eu fiquei satisfeito com a nomeação dele, apesar dele não ser da área. É um gestor eficiente, comprovado, sério, né? E o que a educação precisa, que é um dos maiores ministérios do nosso país, é de um bom gestor. Técnicos de educação você tem inúmeros, centenas, né? Bote uma equipe e faça com que eles funcionem, né? E o ministro tem feito algumas concessões que me preocupam. É o caso, por exemplo, do CNE. Recentemente, o ministro toma uma atitude, na minha visão, acertada, de anular a nomeação assodada feita pela ex-presidente Dilma, de 12 membros do CNE, mas em seguida recompõe 9 desses que ele havia retirado anteriormente. O que deixa o CNE praticamente com um pensamento hegemônico de esquerda, né? Não há pluralidade nesse CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Essa questão recente que aconteceu com o economista... O Adolfo Saxida, economista e advogado. O Saxida é nomeado uma pessoa de bem, um técnico renomado, um extraordinário, inclusive foi o autor, se não estou enganado,
medida ação que permite a abertura da questão do BNDES no Porto Mariel de Cuba, né? Para abrir as contas do BNDES. Muito bem. Então, ele é nomeado e no mesmo dia ele é desconvidado porque há um patrulhamento de esquerda que impede que alguém que pense diferente, num país mais do que nunca a Constituição determina pluralidade, possa entrar naquele templo sagrado que é uma corporação. Então, o corporativismo tem atrapalhado muito a educação brasileira. E eu fico muito triste quando a gente vê o ministro fazendo esse tipo de recuo e de concessão que não será entendido pela esquerda a não ser como um gesto de tibieza, um gesto de fraqueza, um gesto de falta de resolutividade. E aí nós estamos muito mal nesse aspecto. Eu espero que o ministro reveja esses posicionamentos e fique a favor não da esquerda, mas do Brasil. Ele precisa ficar neutro como ministro e deixar que a sociedade encontre o seu caminho. Isso. E para isso é a Casa do Povo, o Congresso, que tem que fazer as regras do jogo, não é? Porque é aqui que a sociedade se encontra, com toda a pluralidade mesmo. Eu tenho dito assim, aqui tem que ter a representação da minoria e da maioria. Só que com detalhe, numa democracia, quem prevalece é a vontade da maioria. E a minoria barulhenta que nós temos, ela força para que a vontade da minoria prevaleça. É isso que a gente não pode, né? Com isso que a gente não pode concordar. Aliás, a Constituição, no seu artigo 206, é muito clara quando fala de pluralidade do ensino. E a pluralidade do ensino, ela precisa ser refletida em todos os aspectos da administração pública. Quando você fala que é necessário ter uma administração republicana, res pública, coisa pública, não significa que ela vai ser uma administração conservadora, de direita, reacionária, como dizem, né? Como a turma da esquerda fala. Isso. Ela tem que ser uma administração a favor do país, até porque a educação não pode e nem deve ser uma apanágio ou um projeto de um partido político de ocasião. Os partidos passam, a sociedade permanece. A educação tem que ser um projeto de povo, de sociedade. E se as pessoas não tiverem este entendimento, nós vamos muito mal e vamos continuar indo muito mal. E aí a escola sem partido, que traz exatamente esse panorama, onde haja, eu não vou dizer uma neutralidade, mas que uma pluralidade, que tudo possa ser discutido lá dentro. Um professor quer tratar de um assunto político, ele pode, mas ele tem que abordar as diferentes vertentes daquele processo. E não colocar para o aluno a verdade dele, a consciência dele como sendo a verdadeira e a única, né? E aí vem a esquerda, vem o pessoal que bate no projeto e fala o seguinte: não, mas não, isso não pode, essa é uma lei da mordaça. Claro que não. E eles dizem que querem, eles batem na escola sem partido e ao mesmo tempo dizem que querem uma escola plural. Isso é uma grande mentira. É uma contradição, até porque, me permita que ele fica bem educado quando ele fala em contradição, tá? Há uma máxima de Lenin que diz o seguinte: acuse os outros daquilo que você faz. Então hoje há um pensamento hegemônico de única vertente ideológica nas academias e na maioria das escolas brasileiras, não da maioria dos professores, vamos deixar claro. Verdade. Né? Porque os professores às vezes são as vítimas inconscientes, os instrumentos inconscientes desse processo de doutrinação que vem da elaboração dos livros didáticos, que são avalizados pelas universidades públicas federais, pelo Departamento de Humanas. Então eles transmitem o conhecimento que está dentro de um documento que vem do MEC, e lá as inverdades, as imperfeições, esse reescrever a história, eu diria a deslealdade intelectual está lá. E ele não tem como se socorrer de uma outra fonte. Muitos professores reclamam. São muito poucos percentualmente os verdadeiros doutrinadores que devem ser combatidos, porque são aqueles militantes convictos que acham que podem utilizar a cátedra, né, para fazer o seu trabalho de impor a sua linha do pensamento, demonizar os adversários e glamorizar inclusive criminosos, como é o caso do MST, que é um instrumento hoje, que é uma entidade que sequer tem CNPJ. Vive à margem da lei, agride a Constituição quando agride o direito de propriedade de terceiros, inibe as pessoas nas ruas com facões, com facas e com foices, vive trabalhando em incitamento à violência, né? E nós estamos todos aqui olhando, dizendo: isso é democracia. Não é, isso é libertinagem, tá? Isso é afronta à lei. E nós temos que nos colocar do lado correto, que é o lado da lei. Pois é, então nós precisamos terminar agora. Eu quero dizer o seguinte: pelo tamanho da reação
da esquerda ao projeto Escola Sem Partido, eu estou cada vez mais convicta de que esse projeto, ele é o tiro do coração da mentalidade marxista, né, que quer doutrinar as crianças. Bom, então é isso, deputado. Muito grata por esse papo que bate. E é isso aí, pessoal. Vocês têm certeza que vocês vão aproveitar muito esse nosso papo aqui. Um grande abraço. Vamos lá.